São três questões que mudam toda e qualquer vida. Uma sugestão: durante a semana, coloque o seu foninho e escute esta pregação de novo, porque muita coisa que foi falada aqui. Se coloque no texto e veja a sua vida no espelho da verdade. Volte principalmente essas três questões finais e responda de coração ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui, que a gente pensa que todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe. Os anos depois de Cristo, eles são ascendentes. Os anos antes de Cristo, eles são descendentes. Alguém me fez uma pergunta certa vez, lá nesses vídeos do YouTube, que eu fiz uma citação errada durante a missa. Que eu dizia que um dos profetas exerceu o seu ministério entre 600 e 400 antes de Cristo. Ele falou: não, padre, tinha que falar de 400 a 600. Não, antes de Cristo vai caindo. É 600, depois 300. Por quê? Porque antes de Cristo, quando chega no zero, Jesus nasce. Aí começa. Por isso, quando a gente cita o Antigo Testamento, a data, ela é sempre decrescente. Depois de Cristo, crescente. Então Jeremias foi um profeta, e a sua atuação foi no reino de Judá, principalmente em Jerusalém. Para você entender por que Jeremias falava o que ele dizia, ele exerceu o seu ministério em 3 reinados. Isso aqui eu vou ser muito breve, só para você que gosta de história. A primeira fase da pregação de Jeremias foi sobre o rei Josias. A segunda fase sobre o Joaquim. E a terceira fase, Sedecias. Ele pegou 3 reis. E vejam, meus irmãos, que cada pessoa tem um coração. Cada pessoa que você encontra, ela tem um estilo de vida. Tais pessoas, algumas pessoas, você vai fazer amizade com elas. Outras, você vai tratá-las socialmente. Outras, infelizmente, pelo estilo de vida que escolheram, você vai evitá-las. Então veja que a pregação de Jeremias tem muito a ver com o estilo do reinado para quem ele está pregando. Quando Jeremias prega para Josias, é uma pregação esperançosa. Jeremias está feliz, porque Josias, ele quis banir do seu reino todos os cultos aos deuses estrangeiros, as idolatrias. Ele queria colocar o culto ao Deus único. Com Josias, Jeremias queria amizade. Jeremias profetizava bênção. Ele morreu no campo de batalha. Quem assume o reinado é o Joaquim. Ah, meu filho, mudou a liderança, ou muda para melhor ou muda para pior. Aqui foi uma tragédia, porque o rei Joaquim levou desgraça para aquele povo e um pecado grande de Judá, que não agradou a Deus. Qual foi o pecado? Josias confiava em Deus. O rei Joaquim confiava no exército. Ele vai dizer: não adianta ter fé, o negócio é ter soldado, é ter força. Então ele faz uma aliança com os egípcios, e Deus não gosta disso, e vai dizer para Jeremias: ele está confiando mais nos carros e nos cavalos, ele precisa confiar no Senhor. Então foi uma época difícil, aí porque olha aqui que interessante, Joaquim não ouviu a palavra de Jeremias. Aí Jeremias vai dizer: olha aqui, Joaquim, eu avisei, você não me ouviu, então lá vai o que Deus lhe diz: Jerusalém será saqueada. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele vai neste período invadir Jerusalém e vai levar inúmeros deportados para a Babilônia. Aí as pessoas ficam chorando: ah, por que aconteceu isso? Jeremias vai dizer: porque vocês confiaram mais em vocês do que em Deus. Vocês se preocuparam com tudo, mas não preocuparam com Deus. De vez em quando eu vou benzer algumas casas, aí eu vejo porta reforçada, câmera, cerca elétrica, cachorro, tudo. Não tem problema, hoje em dia o negócio está perigoso mesmo. Mas eu vejo uma família que fez tudo na casa. Tem até um barzinho, eles gostam, né? Tem lá aquelas bebidas importadas, etc. Mas a gente não vê um crucifixo. Você não vê uma imagem de Nossa Senhora. Isso é uma família que colocou toda a segurança, mas onde que está a proteção espiritual? Aí os casais iludidos de namorados,
Eu nunca vi um povo tão iludido. Começa a namorar com a tal da metade da laranja, coloca no outro toda a sua esperança, eles não rezam, eles não consagram o namoro a Deus. Aí aquele ciúme de olhar celular, você está com quem, você cumprimentou a quem, onde você estava, com quem que você estava. Hora que a pessoa menos espera, lá vem mais um relacionamento por ralo. Ah, padre, como que eu fui bobo, eu não vi que essa pessoa era assim. Mas não viu, meu filho, você não reza, né? Você não reza. Antes de começar qualquer coisa, reze. Para continuar qualquer coisa, reze. Finalizou a coisa, reze. Rezar antes para consagrar, rezar durante para discernir, rezar depois para agradecer. É o que Jeremias fala com Joaquim. Você não reza, Joaquim. Você preparou um exército grandioso e não deu em nada. Se você tivesse confiado em Deus, Ele tinha protegido você. Olha que coisa. De ontem e de hoje, né? E nós temos o terceiro rei, que é a terceira fase da pregação de Jeremias, que é o rei Sedecias. Após alguns anos de submissão à Babilônia, ele faz aí mais um conclave, uma chave com o Egito luta por ele e vence os babilônios. Aí ele vai dizer, tá vendo? Eu sou melhor do que Josias e do que Joaquim. Josias era um homem que só preocupava com as coisas do alto, não fez muita coisa. Joaquim fez uma união com os egípcios, mas ele não tinha sabedoria. Eu sou diferente. Eu fiz aliança com os egípcios, mas eu sou também um homem de oração. Querem fazer média, né? É um média. Aí Jeremias vai dizer, não adianta nada, porque seu coração é adúltero, seu coração está partido. Você está confiando em Deus, mas você confia também nas potências da terra. Então veja, meus irmãos, cada época um rei, um pensamento. Esses três aqui mostram os três tipos de pessoas que a gente se relaciona. Tem pessoas que confiam em Deus, tem pessoas que confiam nas coisas do mundo, e tem aquele que é mais difícil de lidar. Ele confia nas coisas de Deus e nas coisas do mundo ao mesmo tempo. Então a gente lida muito aí com muitos Josias, Joaquins e Sedecias. Cabe a nós selecionar quais as pessoas morarão no nosso coração, quais as pessoas que nós vamos levar para dentro da nossa casa, quais as pessoas que sentarão em torno da nossa mesa. Em certo, qual período, nesses três períodos, que a leitura que nós escutamos foi escrita? Tem vários estudiosos, uns colocam no primeiro, uns colocam na terceira fase, mas não, aqui não vai alterar o que a leitura quer nos dizer. Quem está com folhetinho, quiser acompanhar, claro que eu não vou explicar a leitura toda pelo tempo, eu destaquei algumas pequenas partes. A leitura vai dizer assim: dias virão, diz o Senhor. Quem é que diz? O Senhor. Então vai acontecer. Deus, Ele tem palavra. Não desconfiem da palavra de Deus como nós desconfiamos das palavras das pessoas, porque hoje muita gente não tem palavra mais. Por isso que hoje é tudo documentado, é tudo carimbado, é tudo registrado, é tudo filmado, é tudo fotografado. E na frente do juiz a pessoa vai dizer: nego, não me lembro de ter assinado isso não. Não, você está na imagem. Eu não estou lembrado disso não, meu sósia não. Não fui eu não. Tem palavra nenhuma. Muitas pessoas já não têm palavra nenhuma. Aí nós achamos que Deus perdeu a palavra. Deus perdeu a palavra. Mas quando Deus diz, vai acontecer. Toda vez que a Bíblia fala assim, é o Senhor quem diz, o Senhor disse, Jesus Cristo disse, você vai voltar lá no Gênesis, na criação do mundo. E Deus disse, faça-se a luz. Et lux. E a luz se fez. Separe a terra da água. Separou. Noite e dia. Deus ia dizendo e as coisas iam acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus é criadora. Quando Deus diz, acontece. É por isso que Jeremias diz para esses três reis, é o Senhor quem diz. Eu sou apenas porta-voz da palavra, é o Senhor quem diz. E se o Senhor disse, vai acontecer. Meus irmãos, sabe por que é bom você ler Bíblia? E por que ganha quem lê Bíblia?
Porque a sua Bíblia fechada é um livro igual outro qualquer, mas quando você abre a sua Bíblia, ela é boca de Deus na sua vida. E quando você lê assim: dias virão, diz o Senhor, Ele está dizendo para quem? Para você que está lendo a palavra. Aí você vai tomar posse daquela palavra e vai dizer: se Deus disse, vai acontecer. Se Deus disse, vai acontecer. E Ele vai dizer o seguinte: dias virão em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Aqui, para você entender o texto, você pode colocar com a sua vida e com a sua família. Deus quer fazer conosco uma aliança. Na Bíblia, a palavra aliança do latim é testamentum, que deu testamento em português. Por isso, o Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento é a mesma coisa que aliança. Na Vulgata, na Bíblia em latim, toda vez que fala aliança, aparece testamento, porque testamento é uma aliança. Então Deus quer fazer uma aliança com a humanidade, que nós falamos, e não dá tempo daqui eu entrar nisso, só para citar, Antigo Testamento, Novo Testamento. O ideal e o certinho seria Antigos Testamentos e Novo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento não é uma aliança só. Deus fez inúmeras alianças com o povo, e o povo foi quebrando aliança atrás de aliança. Aliança atrás de aliança. Deus fez aliança com Noé, Ele fez aliança com Abraão, fez aliança no tempo do profeta Samuel, e o povo foi quebrando, foi quebrando. Aí Jesus vai dizer: eu vim fazer a nova e eterna aliança pelo seu sangue. Você escutou há pouco, eu consagrando aqui, o padre disse: tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança, não há outra. Então Jeremias, quando fala desta aliança nova que Deus fará, não é uma aliança escrita, não é uma aliança de livro, é uma aliança do coração. Aqui, meus irmãos, eu estou falando de espiritualidade. Espiritualidade. Eu tento fazer o melhor que eu consigo para levar os fiéis a uma espiritualidade. Porque um dia, todos vocês que estão aqui, vocês vão morrer, e eu também. E eu quero ter pelo menos a minha vida de padre reta, para que eu carregue somente os meus pecados, e não de vocês também. Mas eu fico vendo certas pessoas da igreja, que não há caso de apontar ou julgá-las, mas dizer que é um povo que vai à igreja, mas é um povo que perde um tempo. Porque a pessoa, ela vem à igreja, mas a igreja não entra nela. Ela vem na igreja, mas a palavra de Deus não consegue penetrar este coração endurecido. Ela vem na igreja e o sacrifício dela não é aceito. Pessoal totalmente voado, totalmente presente de corpo, mas desconectado de coração. É o famoso católico de corpo presente. Alguém me perguntou assim: padre, o senhor celebra missa de corpo presente? Eu falei: todo domingo. Mas nossa paróquia morre gente. Eu falei: não, na igreja tem muita gente que está lá, mas é de corpo presente. A cabeça está voando, a pessoa quer boteco, quer futebol, é dinheiro, é mulher, espiritualidade são poucos. Mas cabe-me mostrar o caminho, porque a pessoa verá o quanto ela perdeu e o quanto que ela estava errada e iludida quando ela morrer. Mas quando ela morrer, eu quero ter a minha consciência tranquila, que nesse dia a pessoa vai dizer: o padre avisou, o padre falou, eu que não escutei. É um texto bíblico, meus irmãos, que tem que cair sobre nós e como luvas. Vocês lembram daquele rico que estava banquete todos os dias, e do pobre Lázaro, que comia as migalhas da mesa? Morreu o rico e morreu Lázaro. Lázaro, quando ele acorda, ele está do lado de Deus. O rico, quando acorda, ele está queimando o fogo do inferno. Aí ele vai dizer para Abraão: ô pai Abraão, pede que Lázaro molhe o dedo na água e coloque uma gota na minha boca, porque o tormento aqui é demais.
Aí Deus vai dizer, Abraão vai dizer, não tem como, nem se eu quisesse, Lázaro chegaria aí, porque entre nós há um abismo intransponível. Quem está aí jamais virá para cá, e quem está aqui jamais irá até aí. Agora, gente, é que o bicho pega. Olha o que o cara vai dizer: pai Abraão, então peça que um morto vá na minha casa e fale com a minha família o que eu estou passando, para que eles não venham parar aqui também. O que Abraão respondeu? Eles têm os profetas e sacerdotes, que ouçam as pregações que eles fazem. Aí ele vai dizer: mas pai Abraão, se um morto ressuscitar, eles vão acreditar. Aí Abraão vai responder: se eles não acreditam nas pregações que ouvem, um morto pode até ressuscitar, eles vão continuar não acreditando. Quer dizer, quantas vezes, meus irmãos, a pregação da igreja, ela vai atingindo pessoas na igreja mortas, pessoas que não se abriram ainda e não caíram ainda para a realidade espiritual, buscando o sentido da sua vida em Jesus Cristo, buscando conhecer a palavra. Esta é a aliança que Deus quer fazer comigo e com você, e não é uma aliança no dedo, é uma aliança no coração, é uma aliança no coração. E aqui Deus vai dizer que tipo de aliança que é essa: não será como a aliança que firmei com seus pais. Qual aliança que Deus está dizendo e qual aliança que Ele fará? A aliança que Ele está dizendo no Monte Sinai, os 10 mandamentos. A aliança que Ele fará no sangue de Jesus Cristo, no alto do Calvário. No alto do Sinai, as tábuas da lei. No alto do Calvário, o sangue de Cristo, a lei do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. Por isso que Deus vai dizer: não será como a aliança que fiz com seus pais. A aliança do Sinai, meus irmãos, que o povo não é fácil não. O povo não é fácil não. Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Aquelas tábuas da lei estavam em pedras. 3 mandamentos numa tábua, 7 no outro. Por quê? Os 3 mandamentos de Deus e os 7 mandamentos do nosso relacionamento. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, o povo tinha feito um bezerro de ouro e tinha adorado o bezerro como se fosse Deus. Abraão vai e quebra as tábuas, manda quebrar o bezerro. Deus fica furioso com o povo. Moisés reza, pedindo que tenha paciência, misericórdia. Deus tem paciência, faz a aliança de novo, dão as tábuas de novo. Só que aqui tem um detalhe: os 10 mandamentos, chamado de 10 palavras, estava fora do povo, não estava no coração do povo, estavam na talha. Então ali o pessoal lia os mandamentos, mas fingiam que não entendiam e continuava a vida de sempre. Os estudiosos vão dizer que aqueles mandamentos eram leis externas e não atingiam o coração do povo, e nem mudava a maneira do povo agir. Quem me conhece de perto sabe, e quem já teve comigo alguma orientação, as pessoas trazem perguntas tipo assim: padre, isso é pecado? Isso aqui eu posso ou não posso? O problema não é que a pessoa não sabe o que é ou que não é pecado. O problema é que ela está querendo uma confirmação de uma lei externa. Para mim é muito fácil falar: é pecado ou não é pecado. A lei é externa. O problema aqui não é saber se pode ou não pode, é saber se essa palavra ela está num livro, numa Bíblia, no Código de Direito Canônico, no Catecismo da Igreja Católica, ou se ela está inscrita no teu coração. Porque se você só sabe da lei, isso não é garantia que você vai cumpri-la. Se você sabe que tem que virar à direita, não é garantia que você irá virar. Esse é o problema que Deus viu no povo. O povo sabia os 10 mandamentos de cor, mas eles não estavam vivendo nenhum. Quer dizer, a lei estava fora deles. É por isso que Deus vai dizer assim: esta é a aliança que estabelecerei com a sua família e com você. Hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la no seu coração. Aqui, meus irmãos, é a nossa oração. Quando você for rezar, diga: Senhor, grave a tua lei no meu coração.
Senhor, escreva a tua palavra no meu coração. Eu quero te conhecer verdadeiramente. Eu não quero obedecer a lei por obediência, eu quero obedecê-la por amor, amor a ti, gratidão pelo que o Senhor fez por mim na cruz. Porque vai chegar o momento, porque o momento vai chegar, e quem vai preparar esse momento para você é o próprio diabo. Credo, Padre, é preparar para mim tantos, quem não vai preparar para você? Onde você está sozinho, onde ninguém está te vendo, e ninguém vai ficar sabendo, e você sabe da lei. Naquela hora, o seu sim e o seu não depende da lei, depende do amor e do temor a Deus. Porque se for só pela lei, o que os olhos não veem, o coração não haverá de sentir. Então deixa eu aproveitar. O importante não é não pecar, o importante é que as pessoas não saibam. Esta é a lei externa. Tem até uma rodovia americana com a placa. Estados Unidos é famoso isso, né? Tem aqueles outdoor, e atrás do outdoor tem um carro da polícia. Eles ficam vendo a velocidade do carro. Aí a rodovia era de 120, passou um carro a 180, a polícia não deixa, e já entrou. Aí o cara já foi parando, o policial desceu e falou com ele assim: baixa o vidro aí. Pois não, policial, você não viu a placa ali atrás de 120 não? A placa eu vi, eu não vi, foi o senhor. Entendem? Este é o problema de muito cristão católico. A placa eles viram, eles não viram, foi o Senhor. É aqui que a coisa muda. Você ver placa e obedecer placa é religiosidade, mas você fazer o certo por causa do Senhor é espiritualidade. É isso que Deus quer. Eu não quero um povo de boca que vai na igreja, amém, glória, santo, mas lá fora vive pior que um ateu. Eu quero gravar a minha lei no teu coração. Eu quero imprimir a minha lei na tua alma. Deus, Ele quer o nosso amor. A coisa mais triste no relacionamento humano, e ninguém aqui quer ter um relacionamento desse, é você ter alguém do seu lado por interesse. Aí eu casei por você, eu te odeio, eu acho você uma pessoa nojenta, mas eu casei por causa do seu dinheiro, das nossas viagens, das comidas, da casa e da roupa que você me dá. Você quer viver com uma pessoa dessa? Alguém que frequenta a sua casa só por interesse. Aí eu vim aqui na sua casa porque você é rico, vocês comem bem, tem televisão grande. Eu acho essa família chatíssima, viu? Chaté. Mas eu venho aqui porque aqui eu tenho muita coisa que eu não tenho lá fora. Mas que pessoa que é essa? Não gosto de vocês não. Eu gosto do que vocês me dão. Interesse. Deus não quer uma fé interesseira. Deus quer uma fé gratuita, uma fé de amor, uma fé que nos leve a adorá-lo em espírito e em verdade. E para quem vive tudo isso que eu preguei até agora, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, nós somos o povo de Deus, e Deus é o Deus deste povo que nós somos. Santa Teresinha de Lisieux, quem nunca leu, gente, leia, não morra sem ler. Um dia uma pessoa falou: padre, você sabe qual livro que a gente tem que ler antes de morrer sem ser a Bíblia? Eu falei: qual para você? O Pequeno Príncipe. Legalzinho também, mas eu acho que não é esse não. Qual, padre? O senhor acha que ninguém pode morrer sem ler o livro? A História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Fora do comum. Você vai lendo aquilo ali na simplicidade. Na simplicidade. Santa Teresinha vai dizer assim, entre tudo que está lá, né? Ela dizendo: eu rezo muito pela minha madre, porque toda madre, ela é colocada num lugar de destaque. E toda madre é feita de louça, ela é muito bela, então ela é colocada no alto. Eu não, eu sou uma vasilhinha sem valor, e por isso eu não estou no alto. Deus me coloca embaixo. E por que eu rezo pela minha madre? Porque não tem como eu cair se eu já estou no chão. Eu rezo por ela que está no alto, porque se ela cair o estrago é grande. De uma coisa pequenininha, Santa Teresinha diz lá na História de uma Alma. Quer dizer, um livro, e ela vai resumir a primeira leitura numa frase que está lá. A espiritualidade de Teresinha era de tanto amor a Nosso Senhor, que ela vai dizer assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu.
Nós temos uma outra Teresa, não de Lisieux, mas de Ávila, a Teresona, né? Nós temos a Terezinha, que é de Lisieux, e a gente fala Teresona, que é de Ávila, Teresa d'Ávila. Muito austera, muito firme, muito brava. Uma madre, né? Queria as pessoas o melhor para Deus. E depois que ela fez uma oração na capela, ela está indo para o seu quarto, ela escuta uns passinhos correndo no corredor do convento. Ela, muito brava, fica olhando quem é, passa o menino. Ela vai e pega o menino pelo braço e falou assim: quem é você? Como que você está aqui no Carmelo até agora? Como que você está dentro de um convento? Você entrou aqui como? E o menino falou assim: mas quem é você? Vai me pegar pelo braço e falar comigo desse jeito? Ela respondeu: eu sou Teresa de Jesus. E o menino respondeu assim: então me dá um abraço, porque eu sou Jesus de Teresa. Era o menino Jesus, só que ele sumiu, né? É um escrito que está na vida dela. Gente, veja a experiência que os santos tiveram, e olhe-se no espelho e veja a experiência que você tem de Deus. Veja há quantos anos luz não está. E eu não estou pregando para pessoas que estão no mundo, estou pregando para os senhores que vêm à missa, que estão na igreja. Como está a sua espiritualidade? Como está o seu amor a Deus? Você já sentiu que Deus gravou no seu coração a sua lei? Que Deus colocou no seu coração, no íntimo da sua alma, o sonho dele para a sua vida? Gente, enquanto você não viver o sonho de Deus, você não vai ser feliz. Tem gente que fica dando murro em ponta de faca a vida toda. E eu não falo de área apenas relacional, de amor, não. Eu falo de completude, de realização na área profissional, na área financeira, na saúde física, mental, espiritual, emocional. Deus, ele vai dizer: eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. Quantas pessoas não têm vida plena, têm uma vida pequena? Parece, mas não é a mesma coisa. Você tem vida plena? Não, eu tenho vida pequena. Não, é vida plena. Gente que caminha pesado: não, padre, estou cansado, minha vida não está leve não, meus problemas não estão leves não. Falou: que coisa estranha, eu leio na Bíblia o contrário. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados com o peso dos vossos fardos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E como que você me explica, você sendo um cristão católico, que comunga, que ouve a palavra, tendo uma vida pesada, um coração onde Deus ainda não escreveu a sua lei? De tem alguma coisa errada, e que precisa ser resolvida. Precisamos voltar ao Senhor. E aqui a pérola, por isso que eu fiz a introdução: todos me conhecerão. Esse conhecer é a mesma coisa de todos me verão. Ver a Deus é conhecer a Deus, conhecer a Deus é ver a Deus. Nada é mais importante do que isso. Você pode saber de tudo, mas se você não conhecer a Deus, você não sabe de nada. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que no dia da nossa morte, você vai olhar para a sua vida e vai chegar a uma conclusão: tudo que eu fiz foi bom, tudo que eu estudei foi bom, tudo que eu construí foi bom, mas agora a única coisa que é boa é o meu conhecimento de Deus, porque o resto não vale nada aqui. Então preparem, que nós estamos caminhando para este encontro definitivo. E o final da primeira leitura faz essa ligação com o Evangelho: porque vou perdoar os seus pecados e não lembrarei das suas faltas. Quem é que nos perdoa os pecados e não lembra das nossas faltas? Jesus Cristo. Aí nós vamos para o Evangelho, e o Evangelho, eu vou ser bem pontual, o nosso tempo já urge. Vou apenas citar alguns pontos importantes. Está em João 12, do 20 ao 33. O Evangelho, ele faz consonância com a primeira leitura. A primeira leitura, ela prefigura o Evangelho, e o Evangelho ilumina a primeira leitura. Só para você entender que isso aqui as pessoas não esquecem. Eu vou ler aqui, o Evangelho. Tirei o óculos, estou lendo o Evangelho. Só, não estou lendo nada no Evangelho, né? Estou lendo o Evangelho. Aí eu vou olhar para o Antigo Testamento. Eu li João, o Evangelho de hoje, João 12. Agora eu vou ler Jeremias. Como que eu leio Jeremias? Aí padre, não, é pegando a Bíblia não. Você tem que colocar um óculos primeiro. Qual que se chama esse óculos aqui?
Jesus Cristo. Você pega a revelação de Cristo e coloca nos teus olhos. Aí você lê Jeremias pela lente de Cristo. É assim que se lê Bíblia. Porque Jeremias prefigura o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Para você entender Jeremias, você tem que lê-lo com a ótica em Jesus. Senão você não vai entender Jeremias. E eu acabei de ler para vocês Jeremias e mostrei a ligação dele com a nova aliança no sangue de Jesus. Quando é que nós temos a lei escrita no nosso coração? Quando o coração de Cristo é aberto e o véu se rasga do alto a baixo. Não está na Bíblia? Sim ou não? Por que o véu se rasga do alto a baixo? Porque se fosse o ser humano rasgando, eles rasgariam de baixo ao alto. Não, se ele se rasga do alto a baixo, só poderia rasgá-lo do alto quem está no alto. Então é Deus que rasga o véu. São coisas pequenas na Bíblia que passam, as pessoas não veem, e a coisa está lá, né? E o Evangelho está em Jerusalém. Alguns estudiosos dizem que este texto foi depois que Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Isso aconteceu na parte da tarde. Alguns estudiosos colocam o texto aí. Nós temos aqui a pessoa, os gregos. Está escrito no texto, naquele tempo, alguns gregos. E aqui nós temos dois, Filipe e André. Filipos, Andreas. São dois nomes gregos. O que significa o nome Filipe? Domador de cavalo, é quem gosta de cavalo. E o nome Andréa, o André, significa corajoso, vigoroso, forte, né? Então nós temos o nome de dois discípulos de Jesus que têm nomes gregos. E o interessante no texto é que esses gregos tinham ido em Jerusalém para adorar o Senhor. Era a festa de Páscoa. Só que eles tinham ido aonde adorar o Senhor? No templo de Salomão. É o de São Paulo não, é o de Jerusalém, original. Certa vez, o templo era tão bonito que os discípulos falaram com Jesus. Jesus estava lá conversando com as pessoas e os discípulos assim, ó. Aí Jesus falou assim: o que é, gente? Com essas bocas abertas? Deixa, Senhor, que maravilha de templo, que beleza, que tamanho, pedras preciosas. Jesus falou assim: contemple enquanto tem, porque dias chegarão em que não ficará pedra sobre pedra. Jesus já tinha prefigurado a destruição do templo. Olha que interessante, meus irmãos. Os gregos tinham ido a Jerusalém para adorar a Deus no templo, para conhecer a Deus, para ver a Deus. O que os gregos disseram para Filipe? Queremos ver Jesus. Vamos repetir? Queremos ver Jesus. Por que eles não estavam no templo e eles queriam ver a Jesus? Porque agora o templo de Deus não é a casa de pedra, mas é Jesus. Jesus é o coração de Deus. Jesus é o próprio Deus. E quando eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus. Interessante que Filipe foi dizer para André, eu não queria ir sozinho, para falar com Jesus. Aí eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tem muitos gregos aqui que querem te ver. O que eles esperavam que Jesus fizesse? Das duas, uma: vamos marcar um horário para recebê-los? Ou, onde eles estão? Pode chamar lá. Jesus não fala nada disso. Quando eles dizem que eles querem ver Jesus, Jesus responde assim: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Quando é que Jesus será glorificado? No alto da cruz. A cruz é a glorificação de Deus. Lá nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora chega para Jesus e diz assim: o vinho acabou, eles não têm mais vinho. O que Jesus responde? Minha hora? Eles acham que é a hora de fazer vinho. Não, é a hora da glorificação, é a hora da cruz. Lá Jesus disse: minha hora não chegou. Agora para Filipe e André, ele vai dizer: minha hora chegou. Meus irmãos, diga você também isso: a minha hora não é para depois, é para agora. Minha hora chegou. A minha hora de ter o meu coração aberto para Deus, de ter gravado no meu coração a sua lei, o seu amor. E Jesus vai dizer assim, ó, a gente não, por isso que tem que explicar. Jesus, os gregos querem te ver. Chegou a hora.
em que o Filho do Homem será glorificado. O que Jesus está dizendo para Filipe e para André? Se eles quiserem me conhecer, porque ver aqui é conhecer, como a primeira leitura, todos me conhecerão, ou todos me verão. Queremos ver Jesus, queremos conhecer Jesus. É chegada a hora em que o Filho será glorificado. Aonde? Na cruz. O que Jesus está respondendo então? Eles querem me ver? Peça que eles olhem para o crucificado. Quem quiser entender a Deus e entender o amor de Deus, precisa contemplar a cruz, o crucifixo. E minha pergunta é: na sua casa tem um crucifixo num lugar de destaque? Na sua casa tem Jesus crucificado grande para que você olhe e veja e conheça e aprofunde naquele amor? Jesus vai dizer: em verdade vos digo. Quando ele fala em verdade, é uma verdade verdadeiramente verdade. Se o grão de trigo lançado à terra não morre, ele fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Ele está falando de quem? Dele. A vida de Jesus foi um grão de trigo lançado na terra. Tanto que era Jesus, ele convida 12, e hoje a nossa família católica cristã, nós somos mais de 1 bilhão de fiéis. Ou seja, um grãozinho de trigo que Jesus vai dizer que não é só ele não, sou eu e você também. Quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem despreza a sua vida neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. O que é desprezar a sua vida? Não é viver uma vida desprezada não, é você saber que vida é ponte e não é morada. Nós não estamos aqui neste mundo para morar, nós estamos aqui de passagem. Então Jesus está falando: não se apegue à sua vida, porque vai passar. Veja, você que estava aqui, você lembra de coisas da sua infância. Você já teve 18 anos, teve 20, teve 30, já teve 40, tem uns que estão chegando nos 50, 60, 70, que já viveu mais, está lá perto de 80, e a vida está passando, meu irmão, ó, não tem como parar o tempo. E tem gente que acorda só quando não tem mais tempo, cuidado com isso. Tem gente que só acorda para a vida quando não tem mais tempo, aí já era, aí passou. Jesus está falando: não se apegue a esta vida, se apegue em mim. Eu falei na primeira leitura, os reis lá que queriam se apegar no exército egípcio, e Jeremias falou assim: não apegue nesta vida, gente, a segurança dessa vida passa, se apegue em Deus. Se alguém me quer seguir, que me siga, e aonde eu estiver, estará meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Diga alto assim: eu quero isso. Eu quero isso. O que você quer? Ser honrado por Deus. Quem honrar a Jesus, será honrado pelo seu Pai. Deus tem preparado honra para você, honra que o mundo não pode lhe dar. A honra de Deus é no outro nível, é uma honra que o mundo não pode nos dar, e quanto Deus dá, o mundo não pode tirar. Oh glória, hein? Maravilha, nós queremos isso. Aí Jesus vai dizer assim, ele também passou por tristeza, né? Agora a minha alma está perturbada. A gente fica triste, não fica? A gente não acorda de vez em quando meio depressivo, meio preocupado, cabeça baixa. Jesus fala: eu também. A minha alma está triste, perturbada. Mas o que eu vou dizer? Ô Pai, me salva desta hora, mas foi por causa disso que eu cheguei nessa hora. Pai, glorifica o teu nome. Meus irmãos, esse versículo aqui, ele é central, que Jesus está dizendo que ele sabia para que veio. Ele veio para morrer na cruz. Jesus, quando morreu na cruz, não foi um acidente de percurso. Eu já escutei isso dentro da igreja, eu já escutei isso até de professor. Jesus não veio para morrer na cruz, isso foi um acidente de percurso, foi um fracasso. Pelo amor de Deus, meu chapa, para de ler livro e vai ler Bíblia. Jesus já sabia, ele está falando: a minha alma está amargurada, mas vou falar para o meu Pai me livrar desta hora. Foi para esta hora que eu vim. Jesus nos disse: assim como Moisés ergueu a serpente de bronze, o Filho do Homem será levantado. Aí ele vai atrair todos a ele. Jesus sabia: eu nasci para morrer. E só um detalhe, porque não dá tempo de falar tudo. O que é manjedoura? Como que se faz uma manjedoura? Com paus cruzados, com madeira cruzada.
cruzada. Jesus foi colocado na manjedoura, mostrando para ele: prepara, o teu início foi matéria cruzada e o final também o será. Só que no início você estava sobre ela, no final você estará pregado nela. A Bíblia é muito clara, as coisas são claras, né? E por último, Jesus vai dizer no final do Evangelho: chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. Meus irmãos, o crucifixo tem o poder de expulsar Satanás. A cruz tem um poder de exorcismo. Então tenha na sua casa uma cruz benta. Você não imagina o poder que estará dentro da sua casa contra o mal. Um anel de cruzinha, um crucifixo no peito, um chaveiro. Jesus está falando, o príncipe do mundo, que é o diabo, vai ser expulso. Por qual poder? O poder da cruz. E quando eu for elevado na terra, eu atrairei todos a mim. Meus irmãos, por último, eu coloco apenas 3 questões. Vou apenas lê-las e reflita no seu coração. Só essas 3, estava mais uma pregação de 1 hora, mas eu não a tenho. Vamos lá. Primeira: o caminho que Jesus nos aponta é o caminho de obediência a Deus e amor até o extremo de entrega total da própria vida para servir a Deus e aos irmãos. Parece que em pleno século 21, um caminho pouco atraente, pouco lógico e desligado. Por isso muitos não o querem. E você? Segunda pergunta: sentimos-nos com coragem para remar contra a maré e dar testemunho com as nossas palavras, gestos, com a nossa vida, o caminho de Jesus? Você tem coragem de remar contra a maré? Você tem coragem de ser criticado, perseguido, deletado, porque você não aceita as coisas mundanas, mas você está vivendo na lei de Deus? Aqui é uma reflexão. Posicionamento com Cristo é remar contra a maré. O mundo está indo para o abismo, nós estamos indo para o céu. Aquele que não rema contra a maré tem que rever o seu cristianismo. Talvez nem católico você seja de verdade. E terceiro, somos capazes de afirmar, mesmo que nos ridicularizem, persigam e condenem, a nossa convicção de que a proposta de Jesus é a única que tem sentido e que me faz feliz de verdade? São 3 questões que mudam toda e qualquer vida. Dou-te uma sugestão. Durante a semana, coloque o seu foninho e escute esta pregação de novo, porque muita coisa que foi falada aqui. Se coloque no texto e veja a sua vida no espelho da verdade. Volte principalmente essas 3 questões finais e responda de coração ao Senhor e peça sempre: eu quero ver Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós dizemos que a ocasião faz o ladrão. 3 coisas que nós precisamos vigiar na nossa vida: pessoas, lugares e ocasiões. E aqui, meus irmãos, não há como fugir, viu? Respondam: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então você está dizendo que aquilo que o povo não sabia, nós sabemos. Ele está no meio de nós. E na celebração da Santa Missa, quantas vezes que o padre diz: o Senhor esteja convosco? Quem sabe? Durante a missa toda, quantas vezes? 3 vezes. A primeira, antes do Evangelho: o Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho. Segundo, antes da oração eucarística, aí estamos no altar: o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças. E a última, antes da bênção final: o Senhor esteja convosco, abençoe-vos e ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Missa é Eucaristia, do grego eukaristen, que significa ação de graças.
Ou você tem uma vida de massá meribá, provocação, na murmuração, ou você tem uma vida de gratidão, ação de graças, eucaristia. E quando é que a minha vida se faz ação de graças? Quando eu reconheço que Ele está no meio de nós, na palavra, na eucaristia e no testemunho. Por isso essas 3 vezes. Antes do evangelho, Ele está no meio de nós. Antes da consagração, Ele está no meio de nós. Antes do Padre enviá-los para testemunhá-lo durante a semana, Ele está no meio de nós. E precisamos, meus irmãos, ficar atentos, porque sede todo mundo tem. A questão é, onde você mata a sua sede? O ser humano, ele é sedento, ele tem fome de eternidade, ele tem sede de verdade. E Jesus, nos conhecendo, Ele se oferece como a água que mata a sede interna, a sede da alma, a sede da existência. O evangelho que nós escutamos vem em consonância à primeira leitura, onde aquele povo com sede reclamaram. E no evangelho nós temos a presença de uma mulher, que não tem nome, diz apenas samaritana, é o lugar onde ela reside, onde ela se criou. E o judeu não se dão com os samaritanos, porque para o judeu, o samaritano é um povo de segunda classe, é uma mistura de crente com descrente, é uma vida um pouco à margem. Tanto é que quando os judeus passavam nos caminhos perto da Samaria, nesta época, os samaritanos jogavam pedra no judeu, para não passar lá. E quando tinha judeu que via um samaritano, eles que jogavam pedra. Era um povo inimigo na essência. Mas Jesus sabe que ali uma obra precisa também acontecer, uma obra da conversão, levando a meditação de que a sede pode sim ser saciada, que se você não encontrar com Jesus a água viva, você vai procurar saciar a sua sede e tantas outras coisas, na bebida, no cigarro, no dinheiro, no culto ao corpo, no pet, na posição social e tantas outras coisas que vão ocupando o nosso tempo, e nós achamos que aquilo que me faz feliz, aquilo que me sacia. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma casa, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho saúde, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho um pet, eu sou uma pessoa feliz porque eu namoro. Só que a felicidade humana, ela tem prazo de validade. Se você for no supermercado, pegue lá qualquer coisa, que você verá que vem escrito a data de validade. Aquilo tem data para vencer. O ser humano também tem data de validade. E quando nós colocamos a nossa felicidade naquilo que não é eterno, você está construindo a sua casa sobre a areia, e não a rocha, que é Jesus Cristo. E o Senhor, para nos dar essa lição, Ele vai até a Samaria, Ele fica perto do poço de Jacó, e Ele está ali para se encontrar com aquela mulher. Esta mulher simboliza a humanidade, esta mulher simboliza você, essa mulher simboliza toda a igreja. Por isso que ela não tem nome, se diz apenas samaritana. O texto em português, ele diz que Jesus sentou junto ao poço, mas o texto em grego vai dizer que Jesus sentou sobre o poço. Então ele estava em cima do poço, e não tinha como tirar a água com aquele homem ali em cima, porque quando Jesus senta em cima do poço, ele assume o lugar daquele poço. Não é a água do poço, é a água que jorra do coração dele. Na primeira leitura, Moisés fere a rocha e ela cospe água. Na nova rocha, que é Jesus Cristo, quando o soldado Longínquos, que o pessoal colocou o nome de São Longuinho, dá 3 bolinhos, né? Mas o nome dele é Longínquos. Quando esse soldado, ele fura o coração de Jesus, ali jorra sangue e água. A água é o batismo, o sangue, a Eucaristia. Por isso que aquela rocha de Moisés, da primeira leitura, é uma prefiguração de Cristo, porque ali jorraria a água viva.
E Jesus está ali como fonte da água viva para se encontrar comigo e com você ao meio-dia. Horário triste, o meio-dia. Porque o melhor horário para ir numa fonte é de manhãzinha, porque a água está fresca. Quem chega primeiro toma água mais limpa. O sol ainda não está tão quente, mas tem que ter muita paciência, porque são muitas pessoas, são muitos pastores. E quem não pôde ir de manhã, vai no fim da tarde, quando o sol já está mais baixo, quando vem aquele frescor da chegada da noite, e ali eles vão tirar a água que vão usar à noite e durante a madrugada. E é água para tudo, viu? É água para tomar, é água para lavar a casa, para tomar banho, para dar de beber para os filhos, para os animais, para lavar, é água para tudo. Então ali é vida. Então só para guardarmos, se vai à fonte, ou de manhãzinha, quando é bem fresco, ou no fim do dia, quando o calor já está diminuindo. A samaritana, ela vai ao meio-dia. Quando se fala meio-dia, que se passaram 6 horas de luz, e depois do meio-dia, tem mais 6 horas de luz. Por isso, meio. Mas é a hora mais quente. Ninguém vai buscar água ao meio-dia. Então o que é que nós entendemos com o texto de João? Que aquela mulher estava tão ferida, e ela não conseguia saciar a sua sede, que ela estava fugindo de pessoas. Ela não queria encontro, ela não queria gente. Era uma mulher ferida, machucada, carente, vazia, sedenta. E toda pessoa ferida, ela fere. Toda pessoa ferida, ela fere. E se ela não fere, ela foge. É o instinto primitivo do ser humano, e que continua na vida animal. Se você tem um animalzinho, um cachorrinho, um gato, seja seu ou não, se você encantoar o bicho, talvez com um pau na mão, a cinta, ele vai fazer 2 coisas: ou ele foge, ou ele ataca. Ele não vai fazer outra coisa. Se o ser humano está fugindo, ou se ele está atacando, é porque ele se sente acuado, ele tem medo, ele já é alguém que sofre. Por isso que a mulher pensou: eu vou ao meio-dia, porque eu não vou me encontrar com ninguém, eu estou farta de gente que me faz sofrer. Só que Jesus a conhecia, ela não conhecia Jesus, mas Jesus a conhecia. Meu irmão, tenha certeza, viu? Quando você sai de casa para vir à missa, quando você entra aqui no nosso santuário, Jesus conhece você mais do que você se conhece. Ele sabe da sua semana, Ele sabe das suas alegrias, Ele sabe das suas tristezas, Ele conhece a sua sede, Ele sabe porque você veio, e Ele sabe porque você não vem. Aquela mulher não o conhece, mas Ele a conhece, e ela acha que Ele está ali por acaso, sendo que Jesus foi ali por causa dela. Claro que não é, mas Jesus tem muito de nós mineiros. Você aí que está em outro estado do Brasil, você conhece os mineiros, que é chamado de come quieto, come pelas beiradas, é calado, desconfiado, os mineirinhos, né? Mineirinho. Jesus já poderia chegar naquela mulher com os 2 pés na porta, mas ele poderia perdê-la. Então Jesus, ao invés de oferecer, ele pede. Só que quando Jesus pede, é porque ele quer oferecer. Quando Jesus te pedir qualquer coisa na vida, seja a entrega de um parente, seja um momento de enfermidade, seja um momento que a cruz pesa, se Ele está pedindo, é porque Ele vai oferecer. Um outro texto que tem consonância com esse, vai trabalhar Santo Agostinho, é a pesca milagrosa de Pedro, depois da ressurreição. Eles tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada. De manhã, Jesus disse: lançai a rede à direita da barca. Eles lançaram, uma pesca milagrosa. O discípulo amado reconhece Jesus, é o Senhor. Pedro não tinha reconhecido Jesus ainda. A samaritana não sabia quem era Jesus, olha a consonância. Pedro coloca a roupa, qual a roupa? A roupa da fé, a roupa da dignidade.
E ele se lança no mar e ele vai até Jesus nadando. E Jesus fala com ele: trazei alguns peixes que apanhastes. Jesus pede peixe. Pedro puxa a rede sozinho. Quando chega perto de Jesus com os peixinhos na mão, o texto diz que Jesus estava na praia e havia uma fogueirinha com pão e peixe assado. Quer dizer, durante a madrugada, Jesus já preparou tudo aquilo ali. Jesus pediu peixe, porque ele queria oferecer peixe. Jesus pede água, porque ele queria oferecer água. O que Jesus está pedindo a você hoje? Por mais difícil que seja, o que Jesus está pedindo a você hoje, se Ele está pedindo, tenha certeza, Ele vai oferecer. Ele vai oferecer. E o diálogo começa com: dá-me de beber. Jesus está com sede, mas não é sede de água, é sede da humanidade, é sede de você. Ele tem sede de mim. Jesus tem sede que tenhamos sede dele. E veja que a sede de Cristo não passou, ele continua com sede da humanidade. Voltemo-nos para a cruz, quando do alto da cruz, uma das suas 7 palavras, ele vai dizer "Cício", em latim, tenho sede. Ele continua com sede, aquela humanidade que não tinha sede dele. E veja que a samaritana, não entendendo quem era o que ali estava e o que ele pedia, ela vai dizer para ele: mas como que você pede água para mim, que sou samaritana? Você não tem nem balde, você não tem nem copo, como que você está pedindo água? Você vai beber essa água como? Aí Jesus começa o diálogo com ela. É bonito o evangelho, que o evangelho todo é construído assim: e Jesus disse, e a mulher respondeu, a mulher disse, e Jesus respondeu. Eles vão conversando, é na conversa que se entende. É por isso que eu digo, e vou abrir aqui um parênteses, para os casais, que eu trabalho com eventos de casais, desde que era diácono, já tenho 20 anos de padre, trabalho com casais Brasil afora, e eu sempre falo para os casais: o que mantém casamento não é cama, é diálogo, é conversa. É no diálogo que se entende, é na conversa que a coisa esclarece. Não apenas casamento, amizade, relação profissional, relação interpessoal, relacionamento de vizinhos, relacionamento na igreja. A pessoa que não sabe conversar, ela vive brigando com os outros, ela vive murmurando. E Jesus disse: o que vai me levar ao coração desta mulher é o diálogo, é a conversa. E Jesus começa a conversar com ela, e Jesus vai dizer: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, é você que me pediria, e eu te daria água viva. E a mulher vai responder: mas que papo que é esse? Será que ela não usou essa linguagem? Se fosse hoje ela usaria: folgado você, não tem balde para pegar água, e agora está falando do mal desta água. Você por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? E Jesus vai dizer para ela: olha, você está com sede, por isso você veio aqui. Você vai beber água e vai saciar a sua sede, mas você vai ter sede de novo, e você vai ter que voltar aqui. Se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. Aí se inverte. O Jesus que pede é o que oferece, e a que podia oferecer é a que pede: Senhor, dá-me desta água. Vós adorais a quem não conheceis, nós adoramos quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ah, mas o nosso pai Jacó disse que nós devemos adorar aqui, e vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus vai dizer para ela: chegará o dia, e chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão aqui e nem lá, eles adorarão em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, deveis adorá-lo em espírito e em verdade. Mulher, vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Jesus mostra que conhece aquela mulher quando ele responde: disseste bem, já tiveste 5,
e o atual não é o teu marido. Nisso disseste a verdade. A samaritana está no meio-dia, porque qual que é o meio-dia que falta a ela? A adoração. Qual que é o meio-dia que ela já tem? A verdade. Adorarão a Deus em espírito e em verdade. O espírito está faltando, o encontro está faltando, mas é uma mulher verdadeira, e ela aceita a verdade da sua própria vida. Meus irmãos, lidar com uma pessoa mentirosa é dose, mas o pior mentiroso não é o que mente para o outro, é o que mente para si mesmo. Tem gente que acredita na própria mentira. Tem pessoa que mente para si mesmo e acredita que é verdade. Jesus está mostrando para aquela mulher que ela é sedenta, que ela tem sede, que ela quer ser feliz, mas que ela está vivendo uma mentira, porque ela está procurando felicidade em colo de homem. Tem gente procurando felicidade em colo de mulher. Meus irmãos, ninguém vai ser feliz totalmente procurando só homem sem mulher. Não é homem e mulher que vai nos fazer felizes, é o Senhor. Ele olha para aquela mulher e ele não enxerga uma mulher safada. Ah, você é piriguete, já teve 5, agora está no 6º. Não, ele vai além. Ele vê uma mulher sofrida, que não queria ficar sozinha, que quer ter alguém do lado, que quer repartir a própria vida. Uma mulher que vê a alegria das outras e que também quer ser feliz. E ela se entrega ao primeiro, não deu certo. Aí ela vai para o segundo, mentiu para ela. Ela pega o terceiro, atraiu. Vai para o colo do quarto, abandonou. Foi para o quinto, não deu certo. Agora ela está, mais um, o 6º. E Jesus disse, e ele não é o teu marido. Nisto disseste a verdade. E a mulher não fica com raiva, porque Jesus fala com ela que aquele não é o marido dela, e que ela tem uma vida de pecado. Ela vai dizer, vejo que tu és um profeta. Eu não te conheço, mas o Senhor me conhece. Meus irmãos, aqueles homens que essa mulher teve, certamente quiseram o corpo dela, quiseram se deitar com ela, quiseram ter prazer com ela, tocaram-lhe o corpo, beijaram-lhe os lábios, mas não tocaram o coração, não chegaram ao mais íntimo daquela mulher. É por isso que Jesus se coloca como o 7º homem, porque o milagre só acontece no 7º. 6 talhas nas bodas de Caná, Jesus é a 7ª talha. 5 pães e 2 peixes, 7. 7 sacramentos, 7 notas musicais, 7 dons do Espírito Santo, 7 dias da semana, 7 milagre. Jesus é o 7º homem, porque se você não sabe, o poço naquela época eram as praças, na década de 80 e 90. Minha mãe conta como que ela conheceu o meu pai. Em Itaúna tinha o Cine Rix, que era um cinema, humilde, mas era o Cine Rix. Ficava perto do José Gonçalves de Melo, que era uma rua que saía da Praça da Matriz. E atravessando a Praça da Matriz, tinha na esquina uma sorveteria. Os rapazes ficavam parados no muro do Cine Rix, com o pé, jaqueta de couro, gel no cabelo, né? Calça, boca larga, sapato preto com salto, né? Tipo os embalos de sábado à noite. E as moças, de mãos dadas ou de braço dado, ficavam indo do cinema para a sorveteria. Elas ficavam passeando assim, ó. E os rapazes, ó. Ali começava a paquera. Então, quando um rapaz queria uma namorada, ou uma moça queria um namorado, onde que eles iam? Para chamado passeio, para o passeio da matriz, porque eles ficavam passeando. Há 2000 anos atrás, quando uma moça ou uma mulher queria um marido, um pretendente, ela ia para onde? Para o poço, porque ali tinham pastores, tinha gente, tinha feira,
ali ela podia encontrar alguém. É por isso que Jesus vai encontrar essa mulher no poço, porque Ele quer ser o esposo dela, porque ela simboliza a igreja, ela simboliza a humanidade. E Jesus tocou nessa mulher tão fundo, que homem algum chegou na profundidade que Jesus chegou, porque Jesus, sem tocar nela, conquistou-lhe o coração, ofereceu a ela saciedade, sentido, propósito de vida. Ele era o sétimo homem. Ele lhe oferece a água viva e ela aceitou. Diz o texto que aquela mulher ficou tão encantada com Jesus que ela precisava testemunhar que ela encontrou o Cristo, que é do grego Christos, do hebraico Messiá, o Messias, e ela larga o cântaro e ela vai para a Samaria. Os estudiosos bíblicos dizem que a jarra que faltava nas bodas de Caná se completou agora com a jarra da samaritana. São 6 de Caná, mais a jarra que a mulher largou. Ela esqueceu da água, porque ela encontrou Jesus. Meus irmãos, eu tenho as minhas sedes, você tem as suas, mas a questão é, onde nós estamos buscando esta água? Qual é o sentido da nossa vida, que nós queremos com ou sem o Senhor? Enquanto a mulher vai para Samaria, para os discípulos Jesus muda o discurso. Se para ela ele falava de água, para eles ele vai falar de pão. Ele vai dizer que o campo já está dourado. Este campo dourado é o trigo, que está pronto para ser colhido e que será triturado, vai virar farinha. E a farinha com água e com um pouquinho de fermento na própria bandeja se torna pão, alguns ázimo. E na Santa Ceia Jesus vai partir o pão ázimo, instituindo a Eucaristia, a missa, a ação de graças. Se na primeira leitura eles estão murmurando, Massá, Meribá, Jesus quer que nós estejamos na ação de graças maior, que é a Eucaristia. Meus irmãos, se o mundo tem o alimento deles, nós temos a Eucaristia, nós temos a palavra. É na palavra de Deus, é na Santíssima Eucaristia que nós devemos matar a nossa fome e a nossa sede de vida, porque Ele está no meio de nós. Eu não estou aqui puxando a orelha, mas eu tenho certeza, muitas pessoas aqui, algumas pessoas aqui, têm o costume e o bom hábito de ler a Bíblia todos os dias, pelo menos o Evangelho do dia. Mas eu não erro, meus irmãos, e falo com carinho, que a maioria das pessoas que estão aqui não abrem a Bíblia nem um dia durante a semana. É tanto corre-corre, é tanto trabalho, é tanto cansaço, é tanto celular, é tanto Netflix, que não sobra tempo para Deus. E é por isso que você fica saciando a sua sede nas coisas onde nem água há. Sem falar nome, né? Atendi uma pessoa que estava viciada nessas séries coreanas, que o nome, se não me engano, é dorama. Este é o nome, dorama. Não sabia o que era. Ela me contou o que era. São séries de amor, de namoro. São séries coreanas. E os coreanos são muito bonitos, tanto os rapazes como as moças são belos, né? E aquela série boba, inocente, melosa. Então, ele muito... E essa mulher viciou em dorama, por quê? Porque ela tem um casamento fadado ao fracasso. Um casamento difícil, infeliz. Então ela, quando está no dorama, ela entra no dorama, e para ela, a vida irreal é o marido. A vida real é o dorama. E por que a família pediu a minha ajuda? Que ela começou a ver um episódio por noite, começou a ver 2. Hoje, se deixar, ela acorda às 6 horas da manhã, e a hora que ela para fazer almoço para ela mesma, são 5 horas da tarde, um atrás do outro. A família
veio revoltada. Eu vi uma samaritana, uma mulher que tem sede de carinho, sede de relacionamento, sede de ser feliz no casamento, e ela não conseguiu isso na realidade. Ela foi para onde? Para o mundo da ilusão. Pelo menos eu assistindo o dorama, eu posso fazer parte desta história, mesmo na minha fonte que talvez esteja seca. As pessoas estão matando a sede longe de Jesus Cristo, porque não conhecem a palavra. Se você ler a palavra, se você vier à missa para receber a Eucaristia, você vai saciar a sua fome, você vai saciar a sua sede. Se no capítulo 6 de João, Jesus fala do pão da vida, no capítulo 4, ele fala da água da vida. Tanto a bebida, como a comida, é Jesus quem nos dá. E por último, aquela mulher fez o que ela deveria ter feito. Primeiro, assumindo a sua verdade. Quando você for rezar, não reze a oração do Pinóquio, que é o mentiroso. Reze a oração da verdade, porque Deus conhece a sua verdade. É aquela mãe que sabe que o filho aprontou na escola, porque a diretora ligou para ela. E o filho chega da escola, o almoço está à mesa, e a mãe pergunta: aí meu filho, tudo bem? Ela já sabe. Mas por que ela perguntou? Ela quer saber se ele tem confiança nela para contar o que ele aprontou. Porque sabe, ela já sabe. Quando você vem à missa, não há novidade para Deus. Ele já sabe, mas Ele gosta quando a gente conta a verdade, porque Ele vai dizer: sim, nisto falaste a verdade. Aquela mulher, ela assume uma das características dos filhos de Deus. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E aqui você vai entender a questão do sal, que é aqui que você entende que o cristão sal, ele desperta sede. Quando você come uma comida salgada, uma comida temperada, um salgadinho, salgadinho, né? Sal. Quando você come uma coisa salgada, o que a sua boca pede? Água. Você comeu uma coisa salgada? Um copo d'água, por favor. A samaritana recebeu a água viva, e ela se torna sal da terra, e ela vai para Samaria, prega Jesus, e ela desperta sede naquele povo. E aquele povo com sede vai até Jesus e vão dizer: olha, agora nós acreditamos, não é porque a mulher nos contou, nós vimos que tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Meus irmãos, nós precisamos ser sal da terra, despertar a sede de Jesus nas pessoas com quem convivemos, despertar a sede do mundo, para que as pessoas entendam que a minha sede interior e a minha fome interior, ou ela é saciada por Cristo, ou eu irei viver uma vida de ilusão, porque tudo nesta vida tem data de validade, menos o amor de Deus. Sejamos, meus irmãos, esta noite como esta samaritana, nos encontremos com Jesus no poço da nossa história, peçamos a Ele a água viva, a água que sacia, a água que cura. Voltemo-nos à nossa origem, que é a água. Nós fomos gerados no líquido amniótico, no útero da mamãe. Fomos batizados no útero da igreja, que é o batistério. Hoje tivemos batismo aqui no santuário. E eu falava para os pais, para os padrinhos, que aquele coração de Cristo rasgado simboliza aquela pedra de mármore também rasgada. Se você olha para a pia, ela tem um rasgo, e ali a água jorra no batismo. E eu falava para eles: é o coração de Cristo jorrando a água viva do batismo. Esta água viva não é que Cristo vai nos dar, Ele já nos deu no batismo, Ele já nos purificou no batismo. É preciso assumir o nosso batismo e ser uma testemunha. O bonito do texto é que a samaritana não guardou aquela experiência para ela. Ela encontrou Jesus e ela quis anunciá-lo, testemunhá-lo, e converteu
muitas pessoas. Ali já não era mais samaritano, ali já não era mais judeu, ali eram pessoas sedentas indo à fonte. Leia em Apocalipse, que do templo saíam rios de água viva, e as pessoas iam no templo para se saciar com aquela água. Esta água jorra do coração de Jesus. É por isso que no segundo domingo, depois da Páscoa, nós celebramos a festa da misericórdia, aquela jaculatória maravilhosa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, confio em vós. O que a samaritana não conhecia, nós conhecemos: o Senhor. Água viva, pão da vida, palavra que cura, Eucaristia que alimenta. Saiamos, meus irmãos, dessa Santa Missa, assim como a samaritana saiu de perto daquele poço. Ela chegou carente, uma vida errada, com seu cântaro vazio, e ela saiu mais leve, porque ela deixou o cântaro. Nesta quaresma, qual que é o cântaro que você precisa deixar? O que precisa ser abandonado da sua vida? O que precisa ser deixado de lado? Me desculpe, mas se ajudo, eu falo ao teu coração agora. Peça ao Espírito Santo, não é o Padre. Peça ao Espírito Santo que te mostre se na sua vida há pessoas que precisam ser deixadas, se há pessoas que não devem fazer parte do seu ciclo de amizade, porque pessoas erradas te levarão a lugares errados. Pessoas erradas, lugares errados. E pior que a pessoa, e pior que o lugar, é a ocasião que o mal cria para que a tentação vire pecado. Nós dizemos que a ocasião faz o ladrão. 3 coisas que nós precisamos vigiar na nossa vida: pessoas, lugares e ocasiões. E aqui, meus irmãos, não há como fugir, viu? Há jarros que devem ser deixados para que você tenha uma vida mais leve. Aquela mulher deixou um jarro. Qual é o jarro que você deve deixar? É alguém? É algum lugar? É algum comportamento? Isso é quaresma. Não sejamos um católico folha de taioba. Você conhece taioba? Vocês conhecem taioba? Adolescente, acho que nunca viu falar. Não é de pé no chão na roça, né? Eu, quando ia no sítio da minha tinha, eu não era nem seminarista, era ainda criança, aonde caía a água da pia, ali aquela água da cozinha, perto do galinheiro, tinha umas folhas grandes, chamava taioba. E meu avô dizia: se você quiser taioba para o almoço, olha a folha da taioba, ela tem um risquinho que contorna a folha toda. Se tiver uma folha igual, mas não tivesse contorno, não é taioba, é mato. E por que as crianças gostavam da tal folha de taioba? Primeiro, que debaixo da folha de taioba a gente contava umas ranzinhas. Aquelas ranzinhas. Criança, né? Vão pegar as rãs. E segundo, que depois do temporal, era bonito ver a folha de taioba. Ela ficava cheia de gotas grandes de água. Quando você batia na taioba, aquela água toda caía. Ela estava seca, porque ela tem tipo uma cerinha, um pilinho que não deixa a água molhá-la. Então ela fica debaixo da chuva. Quando você balança a taioba, ela está sequinha. Cristão, folha de taioba. Vai até Cristo, água viva. Ele derrama água viva na pessoa, mas a pessoa não se deixa molhar. Ela entra na igreja, recebe o temporal de graças, e ela vai sair seca como chegou. Por quê? Porque não está ainda na ação de graças, está em Meribá, Massá, provocação e murmuração. Cuidado, meus irmãos, não transforme a sua vida, nem o seu casamento em Massá, Meribá, mas sim em Eucaristia, em ação de graças, corpo entregue, sangue derramado, a água viva é oferecida, cabe-nos tomá-la. E por último, não existe você dizer para alguém assim: eu estou numa sede, ó, minha língua está colando o céu da boca, toma um copo d'água aí para mim.
Você pode tomar, meus irmãos, um galão de 20 litros. A pessoa vai continuar com sede. É pessoal. Cuidado, viu? Quando você convida pessoas para virem à missa, e a pessoa sempre diz para você assim: não, eu não vou não, mas reza para mim. Toma água para mim. Come para mim. Recebe a bênção para mim. Não sei como é possível isso. Ou você toma água, ou você experimenta água, ou você coloca água para o seu interior, ou todos podem tomar água, e você continuará sedento. E depois que sair de perto do poço, o demônio tem outros poços para te oferecer, outros lugares para você ir. Ele vai criar outras ocasiões para você estar. E para aquele que não conhece a água viva, e aquele que diz: ai, se você soubesse quem fala contigo, nós vamos beber a água do mundo e vamos trazer para dentro de nós o que deveria permanecer eternamente fora. Que Nossa Senhora, a mãe da fonte da vida, nos ensine nesta quaresma a abrirmos mão de tudo aquilo que nos escraviza, para recebermos de Jesus o sentido maior da nossa vida. Só Jesus Cristo é capaz de dar sentido à nossa vida. Bebamos da água, saciemos o coração e testemunhemos o Senhor, muito mais com a vida do que com as palavras. A Jesus Cristo, água viva do Pai, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.